psicóloga e consultora especialista em psicologia para a saúde mental e segurança no trabalho e especialista em gestão de recursos humanos. Tem muito mais nesse currículo, eu vou perguntar aqui para a professora daqui a pouco. A professora ela participou com a gente recentemente do último webinário, Desmistificando Riscos Psicossociais, e agora a gente queria fazer aprofundar um pouco mais aquela temática e mais umas perguntinhas aqui para a professora. Professora, tudo bem? Tudo certo. Eu queria que a Tudo doutora bem se contigo. apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória com a saúde mental relacionada ao ocupacional, se puder. Uhum. Então, essa área para mim surgiu há uns 18 anos, foi na NR33, em 2006, quando pela primeira vez foi exigida a avaliação psicossocial. Naquela época não existia avaliação psicossocial, ninguém sequer sabia o que era, né? Então foi quando isso começou a me chamar a atenção. Percebi que era uma demanda diferente do que a psicologia organizacional estava acostumada a atender. E me interessou, percebi que existia ali um enfoque além do desenvolvimento humano, né? Tinha uma chamada para a saúde mental. E como não havia nada escrito, nada desenvolvido sobre saúde mental, sobre risco psicossocial, saúde mental sim, mas risco psicossocial não. Eu entendi que era uma página em branco, que tinha que começar a andar por essa praia, né? E fui gradualmente aprendendo sobre isso, muito com a ajuda dos engenheiros, os engenheiros que me puxaram pela mão e vem comigo que a gente vai te mostrar como é que é esse mundo. E foi me chamando muita atenção, né? Como não havia nada com relação à avaliação psicossocial, eu precisei desenvolver metodologia se eu quisesse trabalhar nessa área. E foi aí que tudo começou. Desenvolvendo metodologia para avaliação, eu percebi que tinha também um trabalho de gestão a ser feito. Tu não vai simplesmente avaliar por avaliar. Tu vai avaliar para fazer alguma coisa com isso depois, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que estar preparado para a resposta que vem. E aquela resposta me mostrou que tinha um mundo pela frente e muita coisa a ser feita. Então foi aí que tudo iniciou para mim. Me apaixonou. Separação, né, do risco. O risco eram lá riscos químicos, biológicos, tudo era meio separado. E o psicológico. Sim, risco psicossocial. Interessante isso mesmo, Bernardo, porque assim, até então e até hoje, os riscos são classificados de forma que o risco psicossocial não aparece. Era interessante porque estavam me pedindo para avaliar risco psicossocial, muito embora risco psicossocial não tivesse a classificação dos riscos. Oi? Esquisito isso, né? Então, hoje, a gente tem uma demanda maior no sentido de cuidar dessa questão, mas a gente ainda não tem o risco psicossocial como uma classificação específica aos olhos da engenharia, né? Espero que a gente chegue lá. Que inclui a proteção psicossocial como critério no gerenciamento de riscos ocupacionais. Você acha que ainda tem os desafios aí para assim nessa questão de legislação? Assim, Total. Tem muita pergunta sem resposta. Muita. Tanto que a gente vê hoje assim, a correria que está das empresas para darem conta dessa NR, para ficar em dia com a legislação, para fazer a coisa certa e ninguém sabe por onde começar. O prazo é curto, muita pergunta sem resposta, as pessoas muito grudadas na NR, esperando que a NR responda tudo, e a NR nunca vai responder tudo. Ela traz um direcionamento, mas ela não vai te entregar a metodologia, né? Então, requer que a gente tome algumas iniciativas, corra alguns riscos, mas tudo isso compreendendo o sentido disso tudo, entendendo o que está por detrás desse NR. O que se quer é preservar a saúde mental das pessoas. eu ia perguntar, você acha que as alterações na NR têm muito a ver com a pandemia que ocorreu, do É, Covid? Você acha? a pandemia acelerou uma demanda de saúde mental. Se ela já vinha se formando, com a pandemia ela disparou, né?
E também nos ensinou a dar atenção a algumas questões que a gente não estava dando atenção. A pandemia deixou lições muito valiosas, do tipo, pratica o autocuidado, cria novos hábitos. Lembra como se falava muito sobre criação de novos hábitos? Né? Não podia mais ir para academia, então vamos fazer exercício em casa. Fazer exercício em casa era um hábito novo. Né? Eu vou ter que conversar com meu pai, com a minha mãe, pelo computador, pelo telefone. Como assim? Eu estou acostumada a ir lá na casa deles. A gente teve que criar um outro estilo de vida para proteger a saúde. Esse é o recado que a pandemia deixou. Criem novos hábitos e cuidem da saúde de vocês. E é isso que hoje a gente tem que fazer valer. Só que agora isso está muito mais orientado para a saúde mental, não necessariamente para a saúde física, como foi na ocasião da pandemia. Inclusive, naquela ocasião, a própria OMS já dizia, logo após a pandemia do coronavírus, teremos uma pandemia em saúde mental, e de fato a gente está vivendo isso agora. 68% de aumento dos afastamentos por conta de saúde mental. Gente, socorro! Suicídio laboral, coisa que nunca se ouviu falar, passa a ser uma realidade. Então não tem como adiar isso. A pandemia, sem dúvida, é determinante do que a NR está nos pedindo agora, com certeza. Ela deu uma acelerada, né? Mas do ponto de vista da psicologia, pelo menos o que se observava até antes da pandemia, assim, havia um aumento incremental ali dos problemas psicológicos. Já estava vendo, já estava acontecendo antes da pandemia. A pandemia só aumentou esses números. O Brasil, que já era campeão mundial, né? Ridículo esse termo, mas é verdade. A gente está no topo do pódio em transtornos de ansiedade. Hoje, esses números que já nos fazia ser o número 1, triplicaram. Né? O burnout, que era então algo não muito bem estudado, não bem conhecido, hoje ele está já então conceituado como uma doença. Doença não, porque não é uma doença, mas um problema, uma questão de saúde decorrente do trabalho, de uma má gestão do estresse, né? E que hoje acomete 1/3 da população ativa do Brasil. É muita gente. E o burnout, ele é incapacitante, vamos lembrar disso, né? E os profissionais de saúde ocupacional, principalmente os médicos, eles acabam abordando de uma forma, né? Como é que o psicólogo, né, na psicologia, como é que é essa preocupação com a saúde mental ocupacional, assim, inclusive o burnout e outras, assim, como é que é essa abordagem, assim, para a gente também entender esse lado? E boa a tua pergunta, Bernardo, porque isso precisa ser bem compreendido, né? A gente só vai fazer saúde e segurança com uma equipe multidisciplinar. A medicina e a psicologia são ciências distintas. Elas têm uma forma, cada uma a sua, peculiar de olhar para a saúde. O psicólogo não vai cuidar da saúde física, não vai diagnosticar doenças e ministrar medicação, né? O médico não vai olhar para a formação de comportamentos, para tendências atitudinais, para uma estrutura psíquica. Então, são olhares e abordagens diferentes e elas se complementam. Então, quando a gente tem uma questão de um transtorno mental importante, a gente precisa dos dois profissionais, das duas abordagens. E é interessante que cada um perceba onde o seu trabalho começa e onde ele termina. Né? Isso é um dos grandes desafios que a gente vive hoje. Trabalhar de forma interdisciplinar. Entender o momento em que eu avanço e tomo conta, porque esse é o meu saber, é a minha especialidade e isso eu resolvo, e o momento em que eu tenho que dar um passo para trás e ceder lugar a um outro profissional, porque é ele que vai cuidar daquilo. E aí eu tenho que saber dizer não sei. Né? Isso é assim, ó, uma das pérolas desse momento. A gente vê muita discussão em torno disso. Não, mas isso não é o psicólogo que faz, isso é o ergonomista, isso é o técnico. Gente, só um pouquinho. Calma, vamos devagar. Vamos perceber bem, assim, onde é que entra a expertise de cada área, né? Então, a saúde mental, ela é tratada de forma multidisciplinar. A gente precisa do assistente social também, a gente precisa do enfermeiro, né? A gente precisa do fisioterapeuta,
Então, até mesmo do ergonomista que cuida de ambiente, mas que tem uma relação estreita com as questões de saúde. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. A saúde mental é interdisciplinar, não é só a segurança também. E essa questão da psicologia, ela também se insere, digamos, no momento anterior, assim, à doença, no planejamento, ela se Claro, insere no final. É, onde que entra, né, tu te psicólogo? refere a NR1, Eu me refiro de um modo amplo, saúde assim, né? mental. Tá. Uhum. Então, a psicologia organizacional e do trabalho, ela se insere nessa questão de saúde mental no momento em que precisa avaliar, no momento que precisa identificar onde está o sofrimento. Então, toda a gestão de risco psicossocial começa por essa identificação desses riscos, né? A gente precisa olhar para o ambiente, o quanto ele é gerador desses fatores de risco. Logo em seguida, olhar para as pessoas e perceber o quanto isso está acarretando em sofrimento e dano para a saúde mental, para a partir daí começar com intervenções que podem ser individuais ou coletivas. Então, essas intervenções também são conduzidas por e aí vai depender muito da temática, mas em princípio ela é conduzida por um profissional da psicologia, porque ela vai estar mexendo com emoções e com comportamento, e entra logo em seguida, enfim, uma gama de outros profissionais, porque daí a gente precisa gerar indicadores para avaliar esses resultados. A gente precisa do trabalho da engenharia, a gente precisa do técnico, e tudo isso vai construindo condições de gerar um ambiente de prevenção, uma cultura de cuidado. Na verdade, isso é tarefa de todos, né? É tarefa do próprio trabalhador que precisa aprender a cuidar de si, reconhecer seus limites, né? Tudo isso é fundamental. Então, o psicólogo ele anda muito por essa etapa de avaliação, identificação dos riscos, do sofrimento, dos impactos, na prevenção e nas intervenções que vêm na decorrência também, no sentido de mitigar o dano que já existe. Nada do que é feito dentro da empresa substitui uma terapia que é feita fora da empresa. Importante deixar isso dito para esclarecer que o que se faz dentro da empresa não é terapia. Muita gente se engana dizendo, então agora tem que fazer terapia aqui dentro da empresa. Não, ninguém está falando isso. As intervenções da psicologia não se resumem à terapia. Esse é um trabalho clínico feito fora e individual, pessoal. O que é feito dentro não é terapia. São intervenções que tratam do sofrimento, que abordam saúde mental, que promovem, em alguma medida, o bem-estar, enfim, e conduz a pessoa de forma orientativa a lidar com esse sofrimento, com as próprias dores, né? A se adaptar ao ambiente que ela tem, a desenvolver resiliência, a desenvolver inteligência emocional, e nada disso é terapia. Uhum. São intervenções mais em grupo, né? Mais no ambiente, né? No ocupacional, né? E pode até ser individual. Dentro das empresas é possível ser feito o atendimento psicossocial, por exemplo, que é um atendimento individual que é oferecido para as pessoas que estão em grande sofrimento, seja por questões pessoais ou laborais, não importa, e que precisam de um primeiro suporte, de uma escuta ativa, de uma orientação, de uma dose de empatia para aliviar aquele sofrimento inicial. E geralmente o atendimento psicossocial ele pode encaminhar a pessoa para uma terapia, mas ele dá um primeiro suporte, como se fosse primeiros socorros em saúde mental. Legal. Professora, você comentou lá no webinário, eu vou até puxar aqui um comentário lá do webinário. Você enfatizou que conversas difíceis são parte do caminho para a gestão dos riscos psicossociais. Dentro disso, que estratégias e competências os gestores em saúde, precisam desenvolver para conduzir essas conversas de forma eficaz e empática, né? Como você comentou agora. As conversas difíceis, por que a gente chama de difícil? Né? Por que uma conversa se torna difícil? Quando a pessoa tem medo de falar, quando ela tem medo de intimidação, quando ela tem medo de não ser bem ouvida, bem entendida, ou de ser discriminada, né? Ou de ser julgada, e aí ela fica com dificuldade de falar, com dificuldade de ouvir, e a conversa se torna difícil.
Conversas difíceis, elas existem num ambiente em que não existe segurança psicológica, em que eu não consigo me expressar livremente, em que eu tenho medo, e a palavra é medo mesmo, não tem outra, de mostrar o que eu sinto, de mostrar o que eu penso, de fazer um questionamento, de sugerir uma ideia muito ousada, de fazer uma crítica, o que quer que seja. Eu tenho medo porque eu posso ser discriminada, porque eu posso ser intimidada, né? Então eu não revelo, por exemplo, as minhas demandas de saúde mental, eu não falo dos meus limites, eu não peço ajuda, eu não reconheço erros, porque se eu fizer isso, eu vou ser perseguida. Sabe lá se eu não vou perder meu emprego. Então, falar sobre temas delicados é o que leva a uma conversa difícil quando a gente está diante de um ambiente que não existe segurança psicológica. As estratégias para desenvolver um ambiente psicologicamente seguro, em que as conversas deixem de ser difíceis, representa criar um ambiente de confiança, de respeito aos limites, às diferenças, de reconhecimento de que as pessoas são diferentes e têm limites. Então, assim, o que para um é fácil, para o outro é difícil. E com isso, eu encorajando essa fala, essa expressão, demonstrando um sentimento de pertencimento. Tudo bem se tu errar, tudo bem se tu não concordar com o que o teu chefe falou. Nada vai te acontecer, tá tudo certo, né? Então, é preciso que a estratégia é essa, é desenvolver um ambiente de confiança, é encorajar as pessoas a falarem, a pensarem, é derrubar tabus, derrubar dogmas, é desfazer paradigmas, né? Transmitir um sentimento de pertencimento. Se tu errar, tá tudo bem, a gente está aqui para te ajudar, né? Essas são as estratégias que um líder, que um gestor deve desenvolver. E ele tem que estar capacitado para isso. E é Capacitado humano. desculpe, isso é uma estratégia de médio longo prazo, né, para você conseguir desenvolver. Certamente, não é do dia para a noite que a gente consegue criar isso num ambiente, ainda mais num mundo como o de hoje, que as pessoas têm medo de falar. Com certeza. Falando nisso, tem também uma questão assim, né, que eu até queria entender, teve agora também a atualização da legislação da CIPA, né, teve umas alterações na CIPA, eles até mudaram o nome para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tem sede. Isso é uma questão assim, né, é uma percepção nova, né, que Uhum, normativamente está acontecendo isso. É, uhum. você vê que está avançando então bem essas questões, sim. Muito. E isso me deixa muito feliz, muito feliz. E me chateia quando eu vejo as pessoas reclamando desse momento atual. Que bom que a gente chegou nele. Que bom. Porque quando eu comecei nesse tema lá, sei lá, 20 anos, por mais que eu tentasse falar e alertar as empresas, gente, vamos cuidar de risco psicossocial, ninguém estava nem aí, entrava no ouvido, não sabiam nem o que era e nem queriam saber o que era. Então, quando eu vejo hoje todo esse movimento e o assédio passando a integrar a CIPA e ganhando todo esse destaque, e a exigência de se criar um canal de denúncia e o encorajamento para que as pessoas falem, enfim, tudo isso é um avanço fantástico, fantástico. É claro que não é o final da história, é claro que isso só não basta, é claro que isso representa outros desafios, porque o que adianta tu criar um canal de denúncia e as pessoas continuarem com medo de falar? Ou pior, as pessoas tentarem fazer, tornar assédio o que não é assédio para tentar ganhar alguma vantagem nisso. Então, assim, muita coisa precisa ser esclarecida. Muita mudança cultural precisa acontecer, muita revisão de conceitos, muitas questões éticas precisam ser colocadas sobre a mesa, né? E é um trabalho longo, é um trabalho longo. E dentro disso, qual que é a postura do gestor em saúde? Como que ele identifica essas situações, né? Você comentou que às vezes é difícil, é algo difícil, né, de identificar. Como que ele se Então, capacita para isso? sim,
Quando se implanta, quando agora como as empresas não têm mais saída e elas têm que implantar gestão de risco psicossocial, a primeira coisa que é urgente é, não a primeira, a segunda, porque a primeira é avaliar os fatores, né? Mas imediatamente vem a necessidade de treinar gestores, de capacitar gestores e líderes para identificar o risco psicossocial e saber como abordar o trabalhador. Então, um dos primeiros passos, assim, percebam pessoas que mudaram de comportamento, né? Uma pessoa que era muito comunicativa, muito tranquila, e de repente ela se fechou e se isolou, ficou calada, mudou a expressão. Observem pessoas que estão emagrecendo demais ou engordando demais. Percebam pessoas que estão tendo muitos afastamentos, muito absenteísmo. Percebam dificuldades nos relacionamentos, conflitos, mal-estar, qualquer coisa já cria um clima. Ou ainda pessoas que estão tendo muitos erros, muito retrabalho, muita dificuldade de se concentrar, começa uma tarefa, não consegue terminar, dificuldade com memória, enfim, são N os sinais que nos indicam sofrimento por conta de risco psicossocial. Uma coisa bem importante, Bernardo, quando alguém está muito eufórico, muito feliz, né? Aí as pessoas olham e pensam, puxa, olha como ela está bem, está numa fase boa da vida, está toda feliz. No dia seguinte, tu fica sabendo que aquela pessoa tentou se matar. Então, assim, ó, essa euforia toda também pode ser indicador de sofrimento, porque na verdade ela está só tentando ser forte, ela está só tentando não demonstrar o sofrimento, então daí ela vai para o outro extremo, ao invés da depressão profunda, ela vai para a euforia, porque ela está tentando dissimular, fingir, camuflar. Então, todas as alterações, sejam elas para uma depressão ou uma euforia, elas podem ser indicadores de sofrimento e requer uma atenção, né? Então, essa sensibilidade empática, essa escuta ativa, essa atenção intuitiva é necessária que os gestores e os líderes aprendam, desenvolvam, né, para que eles possam perceber quando alguém precisa de uma abordagem, de um atendimento, às vezes uma simples conversa já faz diferença. E daí, assim, o gestor identificando como que ele aborda, seria com uma conversa? Como que seria, assim, abordar esse trabalhador, assim? Depende muito da relação que ele tem com a outra pessoa, né? Essa abordagem, ela pode começar até por meio de um olhar ou de um gesto, se ele não tem muita aproximação, né? Ele deve começar de uma forma sutil, cautelosa, delicada, né? Para não chegar de uma maneira muito invasiva. Mas ele deve procurar um caminho de poder sentar com essa pessoa e conversar com ela e dizer para ela: percebo que tu não está bem, né? Como que eu posso te ajudar? Eu quero poder fazer algo por ti, mas eu preciso, né, te ouvir e saber o que está acontecendo. Deixar que ela fale. E deixar que ela fale na medida do que ela quer falar. Não se deve ser invasivo e forçar a pessoa a falar tudo que possa estar acontecendo. Não deve ser não se faz um interrogatório, né? A gente vai até onde ela permite. A gente procura ser orientativo nesse momento, porque às vezes ela não está conseguindo nem pensar direito sobre o que fazer, por onde começar, né? Então, às vezes, ter alguém que escute, ter alguém que entenda o que ela está sentindo, a demonstração da empatia é muito importante. Eu sinto o teu sofrimento. Porém, a empatia não pode representar sofrer junto. Isso é bem importante ter claro. Ah, vamos chorar junto. Não, não vamos chorar junto. É importante a gente entender que o problema do outro é do outro. E eu preciso ficar. Não é uma isenção emocional, porque emocionalmente existe uma conexão quando tem empatia, mas é uma isenção do fato em si. Eu olho o fato de fora e consigo ajudar porque eu percebo caminhos. Então, a abordagem, ela deve ser não invasiva, ela deve ser empática, ela deve ter uma escuta ativa, ela deve ser afetuosa. Uma dose de afeto faz bem para qualquer ser humano. E o afeto, às vezes, está num olhar, está num toque, tu pega no braço, né?
tu dá um sorriso, tu usa um tom de voz, tu usa palavras que calam no coração, assim, que dá aquele calorzinho, sabe? Então, toda essa demonstração, eu quero muito te ver bem, eu quero muito te ajudar. O que que eu posso fazer por ti? Deixa que ela mostre esses limites, esses caminhos. E qualquer outro momento que tu queira voltar para sentar e conversar, eu estou à tua disposição. E depois dessa conversa, procura ficar atento, né? Demonstrando que tu está próximo, mas que tu não está invadindo. Demonstrando que tu está disposto a ajudar, mas que tu não vai forçar barra nenhuma. Essa é uma abordagem que cabe ao gestor, na medida certa. Que é desenvolver essa empatia para saber lidar dessas formas, né? Saber qual que é o momento disso, de ter essa empatia. Durante o webinário, vocês comentaram também de algumas ferramentas, né, para tentar avaliar os riscos psicossociais, agora pensando de um ponto de vista mais macro, assim, né? Vocês comentaram algumas ferramentas. Que ferramentas vocês consideram que são mais importantes, assim, para se adequar às empresas? Para escolher, existem muitas, tá? Mas para escolher a ferramenta, o critério fundamental é que ela seja científica. Porque tem pessoas por aí inventando questionários. Ah, eu fiz um questionário aqui que a gente vai usar para avaliar os riscos. Não, não funciona dessa maneira. Tem que ser uma ferramenta pesquisada, estudada, validada cientificamente. E outra coisa importante que eu não quero esquecer de te dizer, não é uma avaliação dos riscos, é um mapeamento dos riscos. Porque a avaliação é o que se faz junto ao indivíduo. Quando a gente olha o ambiente, a gente mapeia, a gente pesquisa. E essa questão da linguagem é importante para não dar confusão depois. Né? Então, quando a gente fala em avaliação de riscos, a gente está falando de olhar para o indivíduo, uma pessoa de cada vez, e perceber o impacto que aquilo tem nela. Quando a gente fala de ambiente, a gente fala de mapear fatores. Então, o único critério para a escolha de uma ferramenta adequada é que ela seja científica. E tem várias opções. Algumas são mais longas, outras são mais curtinhas. Umas abordam várias dimensões psicossociais, outras abordam menos dimensões psicossociais. Então, vai muito da disposição da empresa, da equipe que for fazer esse mapeamento, de escolher aquela ferramenta que for viável, que for mais confortável para eles. É muito importante estudar a ferramenta, não sai usando assim precipitadamente, como agora está todo mundo com pressa, é importante ter cuidado para não sair fazendo sem antes conhecer bem. Tem que entender o conceito de cada dimensão, o que, que cada dimensão está avaliando. O desenvolvimento dessas ferramentas, normalmente os profissionais que desenvolvem mais capacitados seriam o psicólogo e o psiquiatra. Como que seria o desenvolvimento? Eu acho que para o mapeamento, o ideal é o ergonomista e o psicólogo. Porque quem trabalha com ambiente é a ergonomia. Quem trabalha com saúde mental é o psicólogo. Os dois olharem juntos para isso é perfeito. É o melhor dos mundos. Até porque o mapeamento, ele passa por uma etapa qualitativa, não é só a aplicação da ferramenta. O mapeamento tem também uma etapa de grupo focal que é feita com uma amostra, onde a gente ouve as pessoas olho no olho, em grupo, para entender o resultado daquele dado quantitativo. Então, todo mapeamento tem necessariamente uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. Nessa parte quali é importante ter o psicólogo para que a gente possa ouvir as pessoas e sentir de verdade aonde está acontecendo um sofrimento maior, porque só depois disso a gente pode sugerir intervenção. Quem vai fazer a intervenção é o psicólogo, provavelmente. Então, é importante que ele possa estar presente nessa análise dos fatores de risco. E aí ele vai poder, a partir disso, sugerir as intervenções coletivas mais adequadas. E você considera que essas ferramentas elas têm que ter uma cara do Brasil, uma cara da empresa local, ou elas pode se usar ferramentas internacionais? Tem essa coisa? Risco psicossocial é a mesma coisa em qualquer canto do mundo. Né? É claro que a gente sempre precisa contextualizar e colocar dentro da cultura vigente. Né? Uma coisa é eu viver um ambiente laboral no Brasil, outra coisa é eu viver um ambiente laboral na China.
ou no Canadá. É diferente, porque a cultura é diferente, as pessoas são diferentes. Então, considerando que a gente tem que contextualizar e aculturar os riscos psicossociais, a gente pode usar qualquer ferramenta feita em qualquer outro lugar do mundo, porque a ferramenta foi desenvolvida pensando em risco psicossocial. E quando ela vem para o Brasil e é validada aqui, é porque ela passou por essa aculturação. A gente tem, por exemplo, hoje o HSE, que foi desenvolvido no Reino Unido, a gente tem o COPSOC, que foi desenvolvido na Dinamarca, tranquilamente pode ser usado aqui. Tranquilamente, foram validados para a cultura brasileira. Então, não tem nenhum problema. E como é que você vê essa questão da aplicação dessas ferramentas? Você já vê que as empresas aqui no Brasil já estão usando bastante? Isso é uma coisa que começou agora, já é usada há muito tempo? Começou agora. O tempo começou agora. E aí é que eu vejo isso, assim, a pressa acaba levando muita empresa a fazer de qualquer jeito, vamos lá, vamos se virar, não tem tempo, todo mundo já quer ter tudo pronto agora em maio, não vai ter, não funciona assim. Mas é uma pena. Mas também tem empresas que trabalham de forma séria e querem fazer a coisa direitinho, né? Eu tive a sorte de ter clientes que sempre quiseram fazer a coisa do jeito que tem que ser, né? Inclusive, em um deles, a gente ganhou uma certificação em gestão de risco psicossocial de uma empresa com 65 plantas no mundo todo. Foi a primeira planta que conseguiu a certificação internacional da auditoria deles em gestão de risco psicossocial, mas a coisa foi feita no capricho, como deve ser. E aí, Bernardo, é aquela história, aquela questão que eu não paro de repetir, estou igual um papagaio. A questão toda é consciência. O que vai fazer um trabalho ser feito de forma ética, com qualidade, com propósito e que de fato vai encaminhar a empresa para a promoção de saúde e bem-estar, é essa consciência. Ou eu faço só para mostrar para o auditor, ou eu faço para ter resultado. É isso que muda. Essa é a grande questão. E aí cabe a cada um, né? A gente está aqui conversando, levando um monte de informações. Mas como é que cada um vai utilizar essas informações? Como é que eu posso, né? A pessoa vai pensar, como é que eu posso fazer uso disso tudo de maneira a fazer um trabalho de qualidade, que de verdade vai trazer, vai reduzir esses números horrorosos que a gente vê aí. Ou eu vou, não, deixa eu ver como é que eu coloco isso no PGR. Parece que é só isso que as pessoas têm na cabeça. Como é que eu boto isso no PGR? Gente, calma, né? Ah, mas a NR disse isso, mas a NR permite isso, mas a NR concorda com isso. Calma, a NR já deu o recado. A forma de fazer vai da ética de cada um. Do que adianta um PGR cheio de planilhas coloridas, azul, verde, amarelo, preta, e não tem sentido? E ninguém dentro da empresa ainda entendeu o que tem que ser feito. Ninguém conseguiu ter uma conexão empática de verdade, assim, no sentido de perceber o sofrimento que está acontecendo e o que tem que ser feito. Não adianta o PGR mais lindo do mundo, cheio de cores maravilhosas, e não tem, sabe? Ai, a gente fez uma campanha na empresa genial, assim, porque veio gente de fora, porque teve fogos de artifício. Tá, e aí? Melhorou teus números, sabe? Então, tem que ter base, tem que ter consistência, isso é fundamental. Você comentou que tem muita gente, né, estão muito preocupados assim, ah, mudou a NR, o que eu preciso fazer, como que eu faço, assim. Se fosse para dar um conselho assim para esse início, claro, buscar se conscientizar, mas assim, se fosse para dar um conselho assim de como começar com isso, qual que seriam esses primeiros passos? Conheçam a empresa, conheçam as pessoas, conheçam a cultura, conversem com as pessoas, porque não é só aplicar a ferramenta, tem que ter conversa, tem que ter olho no olho. Como é que tu te sente em relação a isso? Por que que isso te faz sofrer? Como é que tu vive essa situação diariamente? Como é que tu reage quando isso acontece? O que que tu faz para cuidar de ti? Conversem, conheçam as pessoas, conheçam o sofrimento, olhem bem de perto para ele.
para partir daí saber o que fazer. Então, se tem um ponto de partida, é conhecer a empresa, mas é conhecer a empresa não é olhar o site dela, porque isso não vai me fazer conhecer a empresa. Conhecer a empresa é levantar o tapete e ver toda a poeira que foi jogada lá para baixo durante décadas. É saber sobre aquele assunto que todo mundo tem medo de falar. É falar sobre aquilo que as pessoas têm medo. É encorajar elas a falar sobre aquilo que elas acham ser uma ameaça. É entender qual é o perfil dos líderes, dos gestores que essa empresa tem. Ela tem líderes e gestores abusivos? Ela permite o assédio? Isso fala muito sobre uma cultura. Por que uma empresa mantém um líder abusivo se ela sabe que ele é abusivo? Ah, mas ele é muito bom de resultados. A que custo? Então, isso é conhecer uma empresa. É olhar, abrir a caixa de Pandora. Olhar para aquilo que as pessoas empurraram para baixo do tapete, encorajar elas a falar sobre o que elas têm medo e sempre tiveram. Esse é o desafio. Então, já que a gente já perguntou do primeiro passo, eu vou até aproveitar. Qual que seria o segundo passo para a gente entender esse processo todo? Desenhar a cultura que a gente quer criar. Porque cultura não é uma coisa que deva acontecer ao sabor do vento. Cultura nada mais é do que o jeito de ser da empresa. Cultura é a personalidade da empresa. Se a gente não desenha ela como a gente quer, ela vai para qualquer lado. Mas quando eu defino, que eu quero dizer com isso? Que valores vão ser praticados? Quais as principais características dos líderes e dos gestores dessa empresa? Eles são educados do ponto de vista socioemocional. O que eu quero dizer com isso? Eu acho isso super importante. Educação socioemocional é quando eu percebo o meu impacto sobre a equipe que eu dirijo. Eu sei de que forma eu influencio eles. Eu sei como eles se sentem quando eu chego. Eu sei como que eu inspiro eles. Se eu sou um líder que respeita a vida humana, que valoriza a saúde mental e quer ver todo mundo bem, eu inspiro as pessoas a virem falar comigo. Eu inspiro as pessoas a me pedirem ajuda, a reconhecerem erros. Eu inspiro a confiança. Eu inspiro a segurança psicológica. Mas se eu sou um líder abusivo e tóxico, eu mando todo mundo calar a boca e as pessoas abaixam a orelha, porque elas têm medo de perder o emprego. Elas adoecem, elas se arrebentam, porque elas precisam entregar. Então, definir a cultura passa por isso, por definir valores, por desenhar o modelo de gestão e de liderança que ela quer de fato desenvolver lá dentro. Ela define prioridades e o cuidado com segurança e com saúde passa a ser uma característica natural. Ela entende que trabalhar com segurança não é confrontativo à produtividade, não impede. É definir uma cultura que não aceite tabus, que não aceite paradigmas que limitem a gestão da saúde mental. Então, é uma cultura que estimula as pessoas a reconhecerem a sua vulnerabilidade. É uma cultura que estimula as pessoas a pedirem ajuda e, com isso, ela vai fazer com que essas pessoas tenham um comprometimento imenso com o negócio, com o trabalho delas, porque elas sabem que elas são acolhidas e que elas são respeitadas. Quando a gente desenha essa cultura e atrai pessoas que ajudam nessa construção, que se identificam com esses valores, a gente iniciou de forma consistente uma gestão de risco psicossocial que faz sentido. As pessoas. E tem uma coisa assim, ó, ok, seres humanos são diferentes, né? Não tem jeito, a gente pode né, estar trabalhando no mesmo lugar, com as mesmas regras, mas cada um responde de uma maneira. Mas existe uma coisa que nós somos iguais, idênticos, absolutamente idênticos uns aos outros, que é na vontade de viver em paz, de viver feliz, de ter saúde, de ter prosperidade. Todo mundo quer. Então, esse é o passo. Atrair pessoas que ajudem a construir a cultura que foi definida.
Isso tem que estar no planejamento estratégico. Tudo colocado no papel e o treinamento com a equipe, né? Muito mais que colocado no papel, colocado no comportamento, na atitude, nas escolhas que se faz. Né? Não, por exemplo, as empresas, tem muita empresa criando códigos de conduta, eu acho isso uma coisa muito legal, sabe? O que, que não é aceito? Então, assim, ó, uma liderança demonstrou um comportamento abusivo, demitido. Demitido, isso não é aceito. Ah, porque houve assédio, alguém assediou não sei quem, assédio sexual, demitido. Não tem perdão para isso, não se aceita. E isso tem que ser muito claro para todo mundo, justamente para intimidar esse tipo de comportamento que não tem como aceitar. Dá um exemplo, exatamente. Então, isso é uma forma também, né? E aí vai indo para o comportamento. E as pessoas vão sendo responsáveis pelas escolhas que fazem. Isso é educação socioemocional. Eu tenho consciência do impacto que eu gero no meu entorno. Isso é também alfabetização psicossocial. Eu percebo o efeito que eu causo nas pessoas. Se eu entupir a minha equipe de trabalho, eu sei o que vai acontecer com ela. Eu percebo como que funciona a questão psicossocial, a resposta que as pessoas trazem para as pressões que elas vivem. É a alfabetização psicossocial. É onde as pessoas começam a perceber os limites que elas precisam ter. Limite que é definido pelo respeito. E precisa partir das lideranças, né? Para dar esse exemplo também, né? De como. Com certeza. Legal. Professora, eu queria também entrar num tópico assim que isso confunde muitos gestores de saúde, assim, né? Que eles sempre estão comentando assim, é, como diferenciar, como você diferenciar ali uma doença psicossocial, assim, da psicológica, assim, que vem de casa, né? Que é dela, que muitas vezes pode ser até genético, né? As pessoas, cada pessoa tem, né? A sua, pode ser alguma ocorrência da história de vida dela ou um problema que foi causado na ocupacional, na empresa. Pois é. Não existe essa linha de corte, Bernardo. Isso é o que muita gente gostaria de ter algum caminho de avaliação, de perícia, que dissesse, não, isso aqui não foi causado aqui dentro, foi causado lá na vida pessoal dele. Porque, assim, pode haver uma predisposição genética, pode haver toda uma estimulação de um contexto familiar disfuncional, né, que contribuiu para aquela pessoa adoecer. Mas o desencadeante pode ter sido dentro da empresa. E aí, né? Então, não tem como. Não tem como dizer, não, isso aqui, a gente não tem nada a ver com isso. É muito difícil, porque o ambiente laboral, ele é pesado, ele é estressor, ele é extremamente exigente, a gente sabe disso, não tem como isentar. Sinceramente, assim, ó, ainda que a gente encontrasse, vamos imaginar um mundo perfeito, né? Então, a empresa é maravilhosa, tem uma cultura saudável, blá, 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 e, a, e a vida pessoal daquele trabalhador é totalmente disfuncional. Tá. Então, conclui-se que a origem de tudo não está no trabalho. Contudo, a empresa tem toda a condição de evitar um dano adicional para aquela pessoa, mesmo que ela não seja responsável pela origem. Vamos pegar o exemplo de um suicídio laboral. O motivo daquele suicídio pode ser pessoal, mas ele aconteceu dentro do trabalho. Se ele aconteceu dentro do trabalho, a empresa poderia ter ajudado de alguma forma para que aquilo não acontecesse. Ela poderia ter percebido que aquela pessoa estava em sofrimento e encaminhado ela para um tratamento adequado. Quase 100% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se tivesse a pessoa recebido o tratamento adequado antecipadamente. Então, não é uma questão de quem é culpado. A questão é quem pode ajudar. E a empresa pode. E de formas muito simples. Eu te dei como exemplo agora há pouco
um gestor identificando sinais de risco psicossocial e uma abordagem simples, de primeiros socorros, extremamente simples. Isso pode salvar uma vida. Se aquela pessoa estava pensando em acabar com a vida dela, talvez ela tenha mudado de ideia depois de ter recebido esse colo. Então, a questão não é buscar culpados. Eu acho que isso é uma outra distopia que se criou, sabe? É uma resposta, é um mecanismo de reação à NR1 totalmente disfuncional, porque não é isso que está se falando. A questão não é saber quem é culpado do quê. A questão é, vamos promover saúde, vamos buscar caminhos de mitigar esse sofrimento. E não de tentar ficar se isentando, porque ninguém está isento disso. Todo mundo tem uma contribuição, todas as partes têm a sua participação nisso, e todas as partes podem contribuir para isso melhorar. Então, acho que esse é um caminho bem mais sustentável. Até acho que vocês estavam comentando no webinário, acho que não sei se foi, essa questão de integrar também o SESMIT com o RH, por exemplo, assim. Falei sobre isso no webinário, falei. Quando eu escrevi esse livro aí de Psicologia para a Saúde Mental e Segurança no Trabalho, eu estava justamente com isso em mente. Eu acho que agora é o momento do RH e do SESMIT sentar na mesma mesa, trabalharem juntos. Todos os problemas de RH, todos os problemas de SESMIT devem ser tratados pelas duas áreas juntas. Porque é aí que vai se construir soluções sustentáveis também. Não dá para descolar uma área da outra. Sempre ficou um espaço vazio ali entre o RH e o SESMIT. E a gestão de risco psicossocial encontra tudo isso. Porque a gestão de risco psicossocial é uma gestão de pessoas com enfoque em saúde e segurança. Então, RH e SESMIT têm que dar as mãos e caminhar junto. Como que o gestor pode assim implementar ações concretas assim nesse sentido, assim, criar um planejamento, criar encontros, o que eles podem, o que pode ser feito? Inicialmente, eu acho que pode se criar espaços de discussão. As reuniões de RH tem que ter SESMIT junto, as reuniões de SESMIT tem que ter RH junto. Criar espaço de conversa, de fala, de discussão, de troca, onde se pense em soluções em conjunto. Exercitar esse pensamento integrado, eu acho que é um ponto de partida bem saudável, bem produtivo. Você acha que colocar assim, periodizar isso, reuniões assim, tem que... Sistematicamente, não adianta fazer uma vez e acabou. Sistematicamente. Criar indicadores que também possam ser analisados em conjunto, por exemplo. Absenteísmo, que é um indicador de RH, poderia ser analisado junto com o SESMIT. Legal, professora. Eu queria, então, assim, pegar agora uma mensagem, assim, eu queria uma sugestão, um desejo para esses gestores de saúde que estão iniciando, que estão pegando essa complexidade de ter que lidar com os problemas psicossociais na empresa. O que você aconselha para esses, que mensagem que você deixa para esses gestores? A gente está vivendo uma transição. A gente está saindo do velho para o novo. A gente está saindo do caos em busca de um ambiente de paz. A melhor e talvez a única forma de passar por essa ponte é olhando para dentro, para depois manifestar fora. Toda transformação começa dentro da gente para depois acontecer fora da gente. Quando eu mudo dentro de mim, o mundo ao meu redor começa a mudar também. A minha maneira de olhar para ele, a minha maneira de me relacionar com ele fica diferente. E, por consequência, ele responde de um outro jeito também. O que acontece se tu faz um carinho no teu cachorrinho? Ele abana o rabo. O que acontece se tu dá um pontapé nele? Ele sai correndo. Tudo que acontece fora é uma resposta do que veio de dentro de mim. Se eu quero um ambiente saudável, se eu quero um ambiente seguro, e se eu quero uma empresa produtiva, rentável e próspera, isso tem que começar aqui. Então, o que quer dizer começar dentro? É eu olhar para aquilo que realmente é valoroso para mim, para aquilo que realmente faz sentido para mim.
Quando a gente vive alinhado com os valores pessoais que a gente encontra a resposta para tudo e a gente consegue fazer escolhas mais sábias. A educação socioemocional começa por isso. Primeiro, defino comigo mesma quais são meus valores fundamentais. Eu, Lúcia, meus valores fundamentais é o amor, é a liberdade, é a gratidão e a humildade. É meu. Aprendi com meu pai, trago comigo até hoje, validei e quero continuar com eles. Então, tudo que eu faço, tudo que eu escolho, tudo que eu transmito tem que estar alinhado com isso. Quando eu consigo alinhar o meu comportamento com os meus valores, eu encontro motivação. Não tem mau tempo. Não tem o que me segure, não tem o que me impeça de chegar onde eu quero. Tudo fica fácil, fica coerente, ganha propósito e ganha significado. Então, esse seria o meu conselho. Olhem para dentro, encontrem os valores de vocês, encontrem o sentido para vocês, encontrem o que realmente faz arrepiar, né? Aquilo que me faz brilhar o olho, assim. E coloque esses valores em todas as escolhas que vocês fizerem. Quando tiver uma decisão difícil, bota essa matriz em cima. Deixa esses valores decidir por vocês. É assim que a gente começa um processo de educação socioemocional. E isso transforma uma cultura. Muito legal, professora. Então, professora, acho que a gente vai encerrando agora. Eu quero agradecer muito pela sua nova participação aqui com o Iseta. Quero agradecer o Eu que pessoal do Iseta, agradeço. em nome do Iseta, quero agradecer. Foi um prazer. E é muito importante essa sua fala para a gente estar levando para os profissionais de gestão de saúde, que é bem importante mesmo. Que bom. Espero ter contribuído. Agradeço o convite, foi uma delícia estar aqui com vocês.